Olá, eu sou o veterinário Fernando Ibanez e estamos começando mais um programa Conexão. Hoje, uma entrevista super interessante, o quadro Pergunte ao Doutor e uma dica para você cuidar melhor do seu animal de estimação. Você tem alguma dúvida sobre o seu pet? Escreva para mim pelo WhatsApp ou pelo Facebook e a gente responde aqui no nosso programa. Vamos a mais uma sessão de perguntas. A Aline me pergunta que tem um cão com TVT e qual é o tratamento para essa doença. TVT é a sigla para tumor venéreo transmissível. É um tumor e é transmitido basicamente pelo ato sexual entre cães. Eventualmente, cadelas que têm TVT no trato genital podem transmitir o tumor venéreo transmissível para os seus filhotes. E aí eles vão desenvolver o TVT em outras regiões que não na genitália, mas vão desenvolver na boca, ou no nariz, ou na orelha. De modo geral, o tratamento para o TVT é clínico, através de quimioterápicos. Existem uma série de quimioterápicos que podem ser utilizados para o tratamento de TVT. E os resultados em quase todos os casos são muito bons. A Paula me pergunta para que servem os bigodes dos animais. Paula, cães e gatos têm bigodes porque eles são animais que se guiam muito pelo tato. Então, especialmente nos gatos, o bigode tem uma função tátil, sensorial muito importante. Especialmente quando eles se deslocam à noite ou quando eles se deslocam em regiões muito apertadas, muito espremidas. A função do bigode no cão e no gato e nas outras espécies é tátil. A Bruna me pergunta por que os cachorros cheiram o bumbum dos outros animais. Desculpa eu dar risada, mas essa é uma pergunta que várias pessoas fazem e é engraçado, né? Porque a gente tem o folclore e a crença de que os animais se conhecem um cheirando o bumbum do outro. E mais ou menos é verdade. Porque para os animais o olfato é muito mais desenvolvido do que para nós seres humanos. Muitas vezes os animais se guiam muito mais pelo olfato do que pela visão ou pelos outros sentidos. No cão e no gato especialmente, o olfato, sentir cheiros e a audição são muito mais desenvolvidas do que a visão. Eles enxergam muito pior do que nós, por incrível que pareça. Então, cheirar o bumbum do outro colega faz com que ele tenha muitas informações de onde esse colega passou, o que ele comeu, qual é o hábito de vida dele, se ele é um caçador, se não é um caçador. Ainda assim, perto da região do ânus, existem glândulas que exalam odores que estão relacionadas com os hormônios. E aí também se exerce uma relação de dominância. Quem é o macho ou a fêmea, quem é o mais dominante ou o menos dominante. Então um cheira o bumbum do outro, que é para obter informações. É como se o bumbum de cada um fosse o seu cartão de visitas. O Instituto de Reabilitação Animal é um centro de referência em oncologia e fisioterapia veterinária de Curitiba. Instituto de Reabilitação Animal, Rua Dias da Rocha Filho, 680, Alto da 15. Fone 31540608. A medicina veterinária com carinho. A sinomose é uma doença infecto-contagiosa que contamina especialmente os cães. Ela não tem tratamento e deixa graves sequelas quando não mata o animal. O Instituto Fernando Ibanez participa há mais de 3 anos de uma campanha pela erradicação da sinomose. Já vacinamos mais de 70 mil animais. Se você é munícipe de Curitiba, cadastre-se em nosso site www.institutoibanez.com.br e leve o seu amigão para ser vacinado no sábado de manhã. Espero você lá. O Instituto Fernando Ibanez se preocupa com a questão animal e acredita na guarda responsável através da educação e da conscientização. Seja um voluntário do IFE. Cadastre-se em nosso site. A vida dos nossos pets tem mudado muito nos últimos anos,
assim como a medicina veterinária também tem evoluído muito nos últimos anos. Doenças que desconhecíamos agora são diagnosticadas, ou doenças que só apareciam em animais muito idosos agora começam a aparecer porque a expectativa de vida dos animais também aumentou muito ao longo dos últimos anos. O que mudou também foi a forma de vida dos nossos pets. Animais que antes moravam no sítio, na fazenda, ou tinham grandes quintais, hoje moram em pequenos apartamentos, passam o dia todo confinados, seus tutores estão trabalhando, nem sempre estão dentro das casas. E muitas dessas doenças aparecem por trás das enfermidades do sistema endócrino, das glândulas que produzem os hormônios. Então hoje a gente vai conversar com o Dr. Guilherme Casteluber, que é especializado em endocrinologia veterinária e vai nos contar bastante sobre as enfermidades que mais acometem os animais. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando, obrigado. E vamos falar um pouco dessas enfermidades. Quais são as principais doenças do sistema endócrino que acometem os nossos animais de estimação e quão parecidas elas são com as doenças que acometem a gente? Por exemplo, um cão que é diabético é parecido com uma pessoa que é diabética, um cão que tem hiperadreno é parecido com uma pessoa que tem hiperadreno. Como que isso funciona? Hoje nós temos várias doenças endócrinas conhecidas, né? São divididas entre os cães e os gatos. Os cães, normalmente, a maior incidência da doença endócrina é o diabetes tipo 1, né? Que se assemelha muito ao ser humano, onde a gente não tem a produção adequada de insulina, então a gente precisa administrar essa insulina para os pacientes. O hiperadrenocorticismo, que é conhecido nos humanos como síndrome de Cushing. Fora isso, a gente tem o hipotireoidismo, que também é bem conhecido. E nos gatos, a gente tem o diabetes do tipo 2, que é onde existe a resistência insulínica. Então, eles produzem uma certa quantidade de insulina, mas alguns fatores não deixam esse hormônio agir, e aí a gente precisa intervir o quanto antes. E fora isso, a gente tem o hipertireoidismo em felinos também, que acontece bastante. Uma doença que não é tão corriqueira, mas que vem se evidenciando por tempos, é o hipoadreno nos cães, que a gente chama de síndrome de Addison nos humanos, que vem tomando um papel importante na endócrino por esses tempos. E você acha que esse papel importante que a doença vem tomando é porque antes a gente não diagnosticava e agora a gente tem mais propriedade para diagnosticar? Ou alguma coisa nos hábitos de vida ou de alimentação mudou para que isso seja mais evidente hoje? Eu acho que provavelmente a gente não diagnosticava antes, né? Conforme você disse, hoje eles vivem muito mais e a gente dá muita atenção para eles, o que antes não existia com tanta frequência. Então hoje acho que várias doenças ainda estão por vir, são várias doenças estudadas, principalmente na endocrinologia, que é uma área que estuda o metabolismo como um todo, né? A nossa parte é cuidar das glândulas endócrinas que produzem os hormônios que atuam no crescimento, na reprodução, no desenvolvimento, no metabolismo. Então, quando a gente fala de endócrino, a gente cuida de muitas partes. E, claro, a nossa influência em cima dos pets, né, ficar sempre olhando, vigiando, vem aumentando cada vez mais a incidência dessas doenças. Entendi. A gente tem ouvido falar muito que, para os seres humanos, a obesidade mundial é uma questão que gera muita preocupação e essa preocupação tem fundamento porque a pessoa obesa acaba sendo um custo muito grande para o Estado quando ele começar a ficar doente por conta da obesidade. E se a gente for dar um passeio nos parques também, parece que os cães têm acompanhado a forma dos seus tutores, né? Por outro lado, a gente também preconiza sempre que os animais comam ração industrializada e essa ração é balanceada. E o mercado mostra que o consumo de ração tem sido cada vez maior, as pessoas têm cada vez mais optado por oferecer ração. Essa discrepância entre usar uma dieta que é balanceada e ter animais cada vez mais obesos, é o excesso de comida, é a falta de atividade, são propensões raciais. Como que a gente pode aconselhar as pessoas em relação à dieta e à interferência da obesidade? A obesidade nos cães e nos gatos também, ela se assemelha muito a nós, né? Então ela vem muito secundária ao sedentarismo. Então os gatos, os cães, eles são castrados muito jovens, então eles têm uma carga hormonal diferente, então já tendem à obesidade, fora isso o sedentarismo. E claro, muitas pessoas elas compram a ração, elas oferecem uma ração de ótima qualidade, mas poucas se importam com o quanto oferecer para esse paciente, para esse cão, na verdade. Então o excesso, assim como em nós, o excesso vira uma forma que contribui para a obesidade. E provavelmente a gente vê muito hoje isso por causa
da dieta que eles oferecem. Então, a ração, por mais que seja uma ração de boa qualidade, quando ela vem em excesso, ela predispõe ao aparecimento da obesidade, que é muito importante para eles também, porque assim como nós acho que qualquer problema, qualquer aumento de volume abdominal é muito importante. É verdade. Ô Guilherme, e as pessoas que optam por dar comida caseira, tem algum efeito sobre o sistema endócrino e sobre a forma corpórea? Claro que deve ter em relação à quantidade e à qualidade de calorias que ele ingere, mas se a pessoa optar por fornecer comida caseira, ele pode e só vai ter um pouco mais de trabalho? Isso é muito polêmico na nossa área, né? Tem veterinários que gostam, né, da ração, da dieta caseira, tem veterinários que gostam da ração convencional, e a gente sempre vive nesse debate e acho que vai esse debate por muito tempo. Eu acho que a qualidade da dieta caseira é que realmente a gente oferece um produto orgânico, de repente, com uma naturalidade melhor, pode ser livre de transgênicos dependendo da fonte, só que toda dieta caseira ela precisa ser suplementada, né? A gente às vezes tem a impressão de que eles comem o que a gente deve comer, e não é bem isso. Existem alguns legumes, alguns vegetais que para eles não caem, né? Pode intoxicar, pode gerar uma série de problemas. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Vai optar pela dieta caseira, ela precisa ser suplementada e acompanhada por um nutricionista, que é ele que vai dizer qual é o melhor método, quais são os melhores grãos, proteínas e tudo mais. A empresa de ração hoje, qualquer empresa, ela tem uma técnica muito grande por trás. Então, muita gente acha, mas a ração é ruim, ela tem muita química, mas será que tem mesmo? Né? Tem tanta gente investindo, a gente vê tantas marcas novas, né, as fábricas crescendo, e cada vez mais os pacientes ficam bem com as rações. Então, isso é muito de veterinário para veterinário. Eu recomendo sempre a dieta caseira quando a convencional já não cabe mais a mim e ao paciente. Aí acho que vale a pena a gente pensar numa dieta caseira, com a suplementação adequada, uma indicação do nutricionista e tudo mais. Afetar a parte endócrina pode afetar, principalmente pelo fato das pessoas acharem que eles precisam comer o que a gente come. Então, predispõe à obesidade quando ela não é feita corretamente, ao mau controle do diabetes quando são utilizados, né, certos carboidratos ou até mesmo proteínas como fonte. E, claro, acabam prejudicando a saúde se ela não for bem suplementada. Então, em termos de praticidade, é melhor uma ração convencional até que a dieta caseira seja... No meu ponto de vista, eu gosto muito, eu acho que eles se adaptam muito melhor, principalmente quando eles têm alguma patologia envolvida. Então, no diabetes, até mesmo no hiperadreno, quando existe uma predisposição já a ter algum desbalanço hormonal e endócrino, a ração cai bem. Entendi. Outra coisa que preocupa muito as pessoas, e a gente vê as pessoas falando várias vezes, nossa, meu gato está diabético, meu cão está diabético. O quanto a rotina desse paciente ou dessa família vai mudar em função de uma doença que é crônica, muitas vezes é incurável, né? Como que isso muda a rotina do indivíduo doente, né? Assim como da família que cuida desse indivíduo? Hoje o diabetes, tanto no gato, no cão, ele é um impacto para o proprietário, para o tutor, quando a gente fala, porque ele precisa se entregar muito mais ao seu pet, porque ele precisa fazer as injeções de insulina todos os dias, né, diário, então exige muito dele. Hoje nós estudamos muito essa praticidade para o tutor, né, fazer com que ele fique mais tranquilo, mais adaptado, que ele não tenha nenhuma barreira para entrar com o tratamento, porque a gente precisa dele. O organismo do pet vai funcionar a partir dele, né? E o diabetes no tipo 1 nos cães, como a gente já comentou, ele ocorre pela deficiência da insulina, então a gente precisa suplementar esse paciente com insulina a fim de manter o nível glicêmico normal. E isso exige 2 injeções diárias de insulina, dependendo da escolha da insulina, mas exige bastante do proprietário. Fora isso, a gente precisa readequar horários, porque a gente, quando é diabético, a gente sabe que horas a gente tem que comer. Eles vão pela gente. Então, eles precisam ser ensinados, condicionados. Então, é impactante, mas é uma rotina que torna agradável, porque o contato que ele tem com o pet é muito direto. Então, às vezes, eles ficam muito mais felizes, eles começam a perceber coisas que eles não percebiam. Então, você percebe nos retornos, né, nos segmentos dos pacientes diabéticos,
que a conexão entre o pet e o tutor ficou muito mais bonita, vamos dizer assim, mais forte. Entendi. Eu estou falando bastante do diabetes, que eu acho que é uma doença comum e as pessoas conhecem mais, né? A gente tem visto também nas notícias o surgimento de várias formas de insulina e de várias maneiras de administrar insulina que são mais práticos, não envolvem injeção, alguns são inalados, eu já ouvi falar que tem até outras formas de administração. Para a veterinária, isso está muito longe, já existe, pode ser utilizado, no Brasil é disponível? No geral, a gente, por enquanto, opta pelas insulinas de ação intermediárias, que são as humanas, ou as desenvolvidas para cães, né? Que hoje existem no mercado. Elas são complicadas, às vezes, de serem encontradas, mas a grande maioria existe com facilidade, mas a gente opta, dependendo do público, né, do proprietário, da condição e tudo mais, em fazer uma insulina humana comum. Então nós temos vários tipos de insulina hoje no mercado. Né? Nos gatos a gente indica aquelas insulinas com ação mais lenta, porque eles são mais difíceis de comer, então a gente não consegue estabelecer um horário. Então como a comida torna-se um pouco à vontade, a gente precisa de uma insulina que não tenha um pico de ação, que ela se mantenha sempre de forma, né, mediana nesses pacientes. Nos cães, como a gente consegue manejar melhor essa questão do alimento, a gente opta pelas insulinas intermediárias ou as que eu falei para você, as próprias para cães, que são insulinas a partir do porco, insulina de porco, que se assemelham muito com a dos cães. E a gente indica bastante porque o controle glicêmico é melhor. Entendi. E a via de administração ainda é sempre injetável? Por enquanto, sim. Existem, que nem você falou, as novas, né? Mas ainda são estudos que a gente ainda não conseguiu colocar na prática clínica. Mas que vão vir, com certeza. Que bom, e vai ser muito prático. Com certeza, com certeza. Ô, Guilherme, outra coisa que nós, seres humanos, somos recomendados a frequentar o médico e a procurar as doenças antes que elas aconteçam. Existem até formas de mapear se eu vou ser um potencial diabético ou um obeso e tudo mais. Como que isso é na medicina veterinária? Como que a endocrinologia tem se mostrado para os tutores, para que eles busquem, e talvez o reconhecimento da doença no início seja mais fácil de controlar ou de fazer com que ela se instale muito gravemente no futuro, né? Então, quando que o proprietário deve buscar a ajuda de um endocrinologista, ou quando que um veterinário clínico geral deve encaminhar o caso para um endocrinologista, para que as pessoas comecem a se situar nesse ponto, né? De que essas doenças existem e essas doenças precisam ser diagnosticadas cedo para que o tempo de vida seja maior. Eu acho que é a velha história, né? É sempre indicado levar o seu pet regularmente ao veterinário, para que sejam realizados check-ups, sejam realizados exames. E hoje a gente preconiza que muitos desses exames que são realizados nas clínicas, hospitais, contenham alguns exames hormonais ou algumas dosagens que já contribuem para um diagnóstico precoce de alguma alteração metabólica. A nossa maioria de alterações em glândulas, né, na endocrinologia veterinária, acontecem na meia-idade a idosos. Então, naqueles pacientes que já entram para a geriatria, que merecem um cuidado melhor. Eu acho que a melhor forma é sempre vigiar, né, o seu pet, cuidar e levá-lo regularmente ao médico veterinário, que é ele que vai estabelecer, de acordo com os sinais e o que as manifestações clínicas que forem evidenciadas, o melhor trajeto. Quando existem os sintomas e até mesmo as dosagens que indiquem um endocrinologista, ele deve ser procurado quanto antes. Porque realmente, quando a gente faz o diagnóstico de uma doença endócrina precoce, a gente evita a progressão e uma série de outras alterações metabólicas, como o diabetes, por exemplo. Entendi. A obesidade, o fato do cão ou do gato ser gordo, predispõe ao aparecimento de outras doenças metabólicas e endócrinas? No gato, principalmente. O cão a gente tem um pré-diabetes, mas ele é não tão estudado ainda e elucidado. Agora, no gato, a gente vê muita relação à obesidade com o diabetes. E o gato faz o diabetes do tipo 2, né, que é onde existe a insulina, mas existe uma condição que não deixa esse hormônio fazer o seu papel na corrente sanguínea dos gatos. Então, a obesidade, com certeza, contribui muito para o aparecimento do diabetes nos gatos. Tanto que quando a gente faz o tratamento correto, entra com a dieta, algumas porcentagens dos pacientes felinos conseguem até a remissão do diabetes. Conseguem ficar livre por um tempo do diabetes,
Só que pode aparecer de uma hora ou outra, mas aquele momento ele ficou livre da administração de insulina, de todo aquele estresse. Então, para você, né, para todo mundo ver quanto é importante ter um bichinho saudável em casa e não gordinho. E a tal síndrome metabólica também acomete o cão e o gato? Também acomete. Eles têm as mesmas manifestações ou parecidas com os seres humanos que têm essa enfermidade? As mesmas operações. Então, tá bom. Olha, muito elucidativo isso. A gente aprendeu várias coisas importantes, que a ração não é uma vilã, que os hábitos de vida mudaram, mas eles devem conter ainda a atividade física, e assim como para nós a obesidade é um vilão na nossa vida e na vida deles também, e em sendo na vida deles vai ser na nossa, porque como o Guilherme comentou, a gente é que vai ter que medicá-lo, que vai ter que alimentar na hora certa. Então nada melhor do que buscar auxílio, procurar pelas enfermidades e tratá-las bem precocemente. Guilherme, super obrigado por ter vindo, foi fantástico. Agradeço o convite, obrigado. Seja bem-vindo, espero que você volte outras vezes. Com certeza, obrigado. Tchau, até logo. Tchau, até mais. O seu pet é parte de sua família? Como você escolhe o veterinário que vai cuidar do seu animal? Chegou o Vet Advisor, a ferramenta que faltava para você escolher o veterinário mais próximo de você. Digite www.vetadvisor.com.br e escolha por especialidade ou localização. Vet Advisor, a ferramenta para que você encontre o veterinário mais próximo de você. Veterinário Leandro Alves oferece o tratamento que seu animal precisa. Centro cirúrgico, anestesia, inalatória e internação. Veterinário Leandro Alves, Rua São José dos Pinhais, 2073, no Sítio Cercado. Fone 3155-2660 em Curitiba. A medicina veterinária com carinho. Um monte de gente me pergunta várias vezes, me escreve ou manda mensagem perguntando sobre vacinas nacionais ou vacinas importadas. Existe um estigma muito grande em relação à origem da vacina que a gente aplica nos nossos animais. Há muitos anos atrás, 20 ou 30 anos atrás, no Brasil a produção das vacinas contra as principais doenças que acometem cães e gatos era pequena e havia uma cultura de se importar vacinas que vinham da Europa ou vinham dos Estados Unidos. Felizmente, os laboratórios brasileiros se modernizaram, aumentaram sua produção e hoje nós temos laboratórios nacionais que produzem vacinas com a mesma qualidade das vacinas que vêm de fora do país. Uma coisa que é extremamente importante de ser ressaltada, na verdade duas coisas que eu gostaria de conversar com vocês. A primeira delas é que no Brasil, o registro de um medicamento, no caso uma vacina, seja ele produzido aqui no Brasil, seja ele trazido de fora do país, tem que seguir as mesmas normas. E as normas para registrar um medicamento no Brasil, elas são bastante rigorosas. O que quer dizer que um medicamento que consegue um registro aqui no Brasil da vigilância sanitária, realmente passou por todas as etapas desse processo de registro, que é bastante exigente, envolve ensaios laboratoriais, envolve ensaios clínicos, e isso atesta, em tese, a qualidade do produto que está sendo registrado. Uma outra coisa que é bastante importante, e eu diria fundamental na questão das vacinas, é que não é tanto a qualidade da vacina que está sendo aplicada. É claro que a cepa, o pedacinho do vírus que está sendo utilizado, tudo isso interfere na qualidade da vacina, mas isso não significa que ela é boa porque vem de fora ou é ruim porque está aqui dentro, ou ao contrário, é boa porque foi feita aqui, é ruim porque foi feita lá. O que é importantíssimo na questão das vacinas é a estocagem das vacinas e é o momento da aplicação da vacina. Então, existem laboratórios que só vendem suas vacinas para estabelecimentos veterinários, considerando que o médico veterinário tem preparo e conhecimento para estocar essas vacinas da forma adequada, sob refrigeração e sob monitoração. Por exemplo, se a energia acaba à noite e a geladeira onde a vacina está estocada não for uma geladeira própria de vacinas que registra as temperaturas, pode acontecer da temperatura subir na falta de energia, a energia volta durante a madrugada, a temperatura cai de novo, só que nesse intervalo de temperatura a vacina foi inviabilizada.
Existem laboratórios que vendem vacinas tanto para estabelecimentos veterinários, pet shops e lojas e farmácias veterinárias, quanto para estabelecimentos veterinários, clínicas, consultórios e hospitais. E essa é a grande diferença. Eu não estou dizendo para vocês que um pet shop não conserve bem uma vacina. O que eu estou dizendo para vocês é que o ato da conservação da vacina é essencial para manter a viabilidade da vacina. Muito mais essencial do que a origem de onde essa vacina veio. Não só a estocagem, mas toda a questão do transporte e da logística. Então existem laboratórios que se preocupam mais e que se preocupam eventualmente menos em relação a isso, e isso sim pode interferir na qualidade da imunização, uma vacina viável ou inviável. Outra coisa que deve ser bastante discutida é o momento da aplicação. Então, a primeira vacinação do animal requer que esse animal esteja numa fase específica da vida, porque ao nascer e ao mamar as primeiras vezes na mãe, o filhote recebe uma carga muito grande de anticorpos. E esses anticorpos têm um período de vida útil. E, eventualmente, se esse animal for vacinado dentro desse período de vida útil, a vacina vai ser inutilizada pelos anticorpos maternos e ela não vai ser capaz de desenvolver a resposta imune naquele filhote. Então, ser vacinado no momento ideal e sofrer os reforços de vacina para restaurar no sistema imunológico a memória imunológica, né? Ou seja, fixar a memória sobre esse agente agressor, é essencial para que a vacina seja eficaz. Como vocês viram, não é tanto a origem de onde veio essa vacina, mas sim a forma como essa vacina é estocada e a forma como a vacina é aplicada que vai determinar se essa vacina vai ter uma boa eficácia ou uma má eficácia. É óbvio que as partículas virais, as cepas utilizadas para produzir as vacinas, tudo isso interfere sim na qualidade da vacina. Hoje nós temos vacinas que são fabricadas recombinante, né, totalmente em laboratório. A eficácia de cada tipo de vacina sim difere de laboratório para laboratório, mas o fato dela vir de fora do nosso território, ser produzida dentro do nosso território, se respeitadas as características da vacina, se respeitadas as regras de estocagem e se respeitadas as técnicas de aplicação, definitivamente nós vamos ter imunização dentro daquele espectro de cada tipo de vacina. Então, ser vacinado por um médico veterinário e ter a certeza de que essa vacina foi distribuída, estocada de forma adequada, é que basicamente garantem a eficácia da vacina. Ok? E chegamos ao final de mais um programa Conexão. Eu sou o Fernando Ibanez. Nos vemos no próximo programa. Até lá!